Essa abertura, que nostalgia. Você muito provavelmente conhece ou já ouviu falar de Yu Yu Hakusho, e se não, é de se estranhar. Desde a época da extinta e fodástica TV Manchete, a obra de Yoshihiro Togashi pendura até os dias de hoje, lembrada por muitos que a assistiram em sua época de exibição na TV aberta como um dos melhores animes, e para muitos, o melhor, seja por suas lutas, personagens carismáticos e seus arcos. Porém, por mais que esta seja uma obra tão boa por diversos motivos, esse vídeo tem como intuito falar sobre o personagem que, para mim, representa com excelência a perfeição de ser imperfeito. Olha aí, galera! Foi mal. Desculpem. Eu já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti. Ah, Urameshi, você sempre gosta de aprontar. Perfeição, excelência, de teor elevado, sem defeitos ou falhas, o mais elevado grau de exatidão, alto nível de virtude, perfeição de caráter. E essa é a descrição oposta do que o Suki Urameshi é, um personagem que, à primeira vista, é brusco, violento, insensato e insensível, um clássico delinquente nas escolas japonesas, no mundo dos animes e fora deles na década de 80. Porém, no primeiro episódio, ele literalmente morre em um acidente de trânsito, após salvar a vida de uma criança que estava prestes a ser atropelada. Este é um ato tão impensável vindo de alguém como ele, que até mesmo os deuses não esperavam isso, pra você ter uma ideia de que o cara não era boa coisa, e mesmo assim, ele foi responsável por um ato tão nobre e admirável, não incide sacrificar sua vida para salvar outra, até porque, acredito que Yusuke agiu por impulso de proteção ao se jogar na frente do carro para salvar a vida do garotinho, mas não tinha a intenção de morrer. Porém, após perceber que já havia morrido, ele tratou a situação com total descaso, como se ele mesmo não tivesse apego real à sua vida. E não é como se ele fosse aquele clássico personagem solitário com um passado cruel e triste, blá blá blá. Não, ele era alguém com uma vida relativamente comum, morava junto, entre muitas aspas, com a sua mãe Tsuko, ia à escola, tinha seus conflitos juvenis e até mesmo amizade, interesse amoroso, a respeito de Keiko. E ele realmente se importava com ela, da mesma forma que ela se importava com ele. Mas, em sua morte, ele simplesmente não ligou, não teve negação, raiva, arrependimento, nada. Ele apenas aceitou. Para pouco tempo depois, também aceitar o cargo de detetive espiritual que Botan ofereceu a ele, como uma chance de retornar à vida, pois Yusuke julgou a si mesmo de que não iria fazer falta para ninguém, já que em vida ele apenas trazia problemas aos outros, pensamento que mais tarde viria a ser mudado, após perceber que tanto sua mãe quanto Keiko e até mesmo Kuwabara, que na prática deveria odiá-lo, estavam sentindo sua perda e em luto por sua morte, mudando seu conformismo em estar morto para uma persistência em querer viver novamente. Isso mostra muito que Yusuke é alguém bem desapegado com tudo, mas ao mesmo tempo se importa com muito, pois, mesmo que por um lado ele aceite sua morte sem questionar do porquê, por outro, ele também agarra a primeira chance que tem para viver novamente, se tiver um porquê. Neste caso, as pessoas que ele viu que, de alguma forma, se importavam com ele e não queriam perdê-lo. Urameshi mesmo não tinha tanta noção da importância que fazia na vida dessas pessoas, e ao notar isso, agarrou a primeira chance de viver, pois, mesmo não sabendo demonstrar isso da melhor maneira, ele se importava com cada uma, ao ponto de viver por elas. O fato de ser negligenciado por sua mãe e viver em um ambiente ruim, ao qual na maior parte do tempo ela nem está por perto, e tendo a ausência de uma presença paterna, ao qual possivelmente as únicas lembranças que preservava do mesmo eram de ser maltratado como maneira de disciplina, podem ter moldado aos poucos a personalidade inicial de Yusuke, o tornando em alguém violento e rebelde, sem saber sequer entender, expressar ou demonstrar bem suas emoções e sentimentos, não se importando nem mesmo com sua própria existência, mas que a partir do momento de sua morte, percebe que sua vida tinha importância para aqueles à sua volta, passando a também enxergar valor nos sentimentos dos outros, mas principalmente o valor em si mesmo. Ao longo do seriado, Urameshi vai se aventurando e descobrindo coisas novas sobre o mundo espiritual, encontrando fortes aliados e, futuramente, verdadeiras amizades, seja de Riei, um demônio frio e sanguinário, com traços de bondade, ou Kurama, um demônio gentil e bondoso, com traços de maldade, mas principalmente de Kuwabara, seu rival e inimigo do colegial,
um delinquente insensível, mas ao mesmo tempo gentil, quase assim como ele, que também foi escolhido para ser um detetive espiritual e que ao longo da história, mesmo que não intencionalmente, cria um verdadeiro laço de confiança com Yosuke. Mas principalmente o relacionamento que ele desenvolve com Keiko, amadurecendo gradativamente ao longo do processo, em que adentro mais ainda neste mundo, fortalecendo a confiança criada a respeito dela e sempre tendo seu apoio nos momentos mais difíceis. Porém, Yosuke mesmo não demonstra ter muita certeza do que sente por Keiko, e a trata de maneira desrespeitosa e insensata em muitos casos, a deixando preocupada pelos conflitos que se envolve e, consequentemente, envolve ela também. Mesmo assim, o mesmo faz o possível para protegê-la e retribuir tudo o que ela faz por ele, como uma forma de gratidão, por sempre estar ao seu lado. Enfrentando obstáculos e antagonistas que o fazem questionar seus dilemas de moralidade sobre o que é certo ou errado, se deparando com pensamentos e maneiras distintas de enxergar as coisas e personagens que lidam com elas do jeito que acreditam ser o certo, defender os seus ideais com todas as suas forças. E Urameshi não é diferente deles, lutando e às vezes falhando em não ser forte o suficiente a tempo, ou em não proteger e salvar a vida de sua mestra Genkai, o fazendo se deparar em uma situação de luto, e encontrando forças através daqueles que aprende a valorizar, enquanto ainda estão vivos, ao seu lado, para permanecer na busca de fazer aquilo que julga ser o correto, sendo um cinza tênue entre o branco distorcido do que é ser bom e o preto subjetivo do que é ser mal. Yosuke Urameshi é um personagem que, ao longo de sua jornada, fica ciente de que nem tudo está ao seu alcance e aprende a conviver com isso, mas que não mede esforços para lutar pelas coisas que para ele passam a ter valor, falhando em muitos momentos, mas sempre tentando fazer o que julga ser o certo, aprendendo a valorizar e cuidar das companhias que fez, encontrando o verdadeiro valor na vida, deixando seus ressentimentos e mágoas no passado, perdoando todos que falharam com ele e buscando se redimir por suas falhas, passando de alguém não muito bom a sempre tentar ser uma pessoa não tão ruim, sendo alguém puramente perfeito por sua imperfeição.